uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Você pode dizer amém? Se assente, por bondade, em nome do Senhor Jesus. A vida, ela é feita de lutas. Nós temos o costume de muitas das vezes dizer que o crente ele caminha de vitória em vitória, mas para que a vitória aconteça, esses intervalos são de guerras, são de batalhas, são de lutas em que nós travamos e que vêm de diversas frentes contra a nossa vida. Verdade é que dificilmente nós vamos encontrar grandes períodos da nossa jornada, da nossa caminhada, sem adversidades. Dificilmente nós vamos ter grandes períodos onde tudo seja apenas paz e bonança, porque a vida é assim. Ela é feita dessas guerras, dessas lutas, desses desafios que se colocam e se apresentam diante de nós constantemente. Nós vencemos uma batalha hoje para enfrentarmos uma outra amanhã. Nós derrubamos um gigante hoje para amanhã ter que ir de novo ao arraial e enfrentar um outro gigante. A vida é assim. E se a gente não colocar, às vezes, isso na nossa mente, nós acabamos sucumbindo diante desses desafios. E acabamos perdendo algumas dessas pelejas. E escute, cá entre nós, quando nós falamos de guerra, de desafios, quando o assunto é relacionado ao reino de Deus, ao se dispor a fazer algo para Deus, ao se envolver com as coisas de Deus, aí sim que as coisas ficam um pouco mais intensas, ficam um pouco mais frenéticas, porque raramente a gente vai conseguir fazer a obra de Deus sem opositores, sem oposição. Raramente a gente vai conseguir se dispor para lutar pelas causas do Senhor aqui na terra e não se levantarão alguns inimigos na nossa jornada e na nossa caminhada. Talvez você já tenha passado por isso, em se dispor a fazer algo para Deus e em vez das coisas serem facilitadas, elas acabaram se tornando um pouco mais agravadas, se tornando um pouco mais difíceis, se tornando um pouco mais custosas. Porque é assim. É assim. Neemias capítulo 4 é um resumo do que aconteceu durante os 52 dias de construção ou reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo 4, nós vamos ver Neemias trazendo um resumo de tudo aquilo que ele enfrentou durante aqueles dias, de tudo aquilo que ele passou e enfrentou. E Neemias nos ensina algumas lições aqui. Ele nos ensina lições a respeito dos nossos inimigos.
Porque nós vamos ver aqui que os inimigos, eles se unem para tentar paralisar a obra de Deus. Eles se unem para tentar barrar o avanço, o crescimento, a progressão daquilo que é o reino de Deus na terra. Os inimigos ali se uniram para tentar fazer com que aquela obra parasse. Neemias também vai nos ensinar a respeito dos nossos inimigos que eles escarnecem do povo de Deus. Eles zombam. Eles tratam às vezes com desdém. Ele vai dizer ainda que os inimigos, eles tentam provocar um desânimo interno. Porque os inimigos sabem que se a gente estiver desanimado, a gente não vai conseguir romper. A gente não vai conseguir avançar. E ele vai tentar plantar isso no nosso meio, dentro de nós. Ainda, Neemias nos ensina que os inimigos, eles espalham boatos. Eles saem falando daquilo que não sabem, daquilo que não viram, daquilo que não ouviram. Saem por aí falando asneiras, sem conhecimento de causa. Tudo para tentar parar o reino, a obra de Deus. Os inimigos, eles ameaçam com ataques de destruição. Neemias viveu tudo isso durante esse período que ele se dispôs a fazer algo em prol do reino de Deus, a fazer algo em prol da obra do Senhor. E nós precisamos ter a consciência de que isso não acontecia ou não aconteceu só nos dias de Neemias, que isso acontece hoje, que nós passamos por isso hoje, seja de forma individual, nas minhas lutas, nas minhas guerras, nas minhas batalhas, seja de forma coletiva, na unidade da igreja, no fluir do reino de Deus através da missão dada à igreja do Senhor Jesus. Os nossos inimigos, eles são incansáveis, e eles vão tentar de todas as formas tentar parar aquilo que Deus já disse sim, aquilo que Deus já assinou e já determinou. Por isso nós não podemos fingir que eles não estão aí. Não podemos fingir que os inimigos estão adormecidos. Não. O que nós precisamos é ter a consciência destes e nos preparar para as batalhas, nos preparar para os embates, nos preparar para que nós consigamos, como representantes do reino de Deus, sermos guardiões desse reino, como sacerdócio real, a qual Deus nos deu através de Jesus Cristo, sermos o representante dele, aqui nessa terra, e não só dentro dessas quatro paredes, mas muito mais no nosso dia a dia, onde as guerras realmente acontecem, aonde a gente precisa realmente sermos guardiões daquilo que é obra e reino de Deus. Queridos, como então nos prepararmos para enfrentar essas lutas? Eu queria dar pelo menos 3 formas de nós nos prepararmos para conseguirmos guerrearmos contra os nossos inimigos.
E a primeira delas está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 4, aonde Neemias faz uma oração a Deus dizendo assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubra sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. A primeira arma ou ferramenta que nós precisamos ter para enfrentar essas lutas é vivermos uma vida em constante oração, é estarmos em comunhão com Deus, nos voltando para Deus, rasgando e abrindo o nosso coração para Ele. Neemias, ele faz uma oração a Deus a respeito dos seus inimigos. Por quê? Porque era intenso, era uma guerra que acontecia no campo real, e ele precisava sobressair aquilo para poder vencer, mas ele sabia da ferramenta poderosa que ele tinha, através dos seus lábios, através do seu pensamento, através do se voltar para Deus, que era a oração. Neemias, ele nos ensina que a coisa mais prática que nós podemos fazer diante das lutas da vida é orar, é estarmos em comunhão com Deus, é estarmos nos voltando para Deus. Nós não podemos enfrentar as lutas da vida sem o socorro de Deus, sem a ajuda dos céus, sem termos dele a direção. Por isso nós estamos em oração, porque nós sabemos que com a oração Deus, ele se move, porque Deus, ele mais reage do que age. Todas as vezes que a gente se volta para Ele, Ele tem prazer em se voltar para cada um de nós. Segundo, como nos preparamos para as lutas da vida? Redobrando o ânimo. Olha só o que diz o verso 6 do capítulo 4. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós precisamos redobrar o ânimo. Quando as coisas começarem a sair fora de controle, quando as coisas parecem começarem a desanimar-se diante de nós, dentro de nós, nós precisamos buscar em Deus a condição dele nos colocar de pé e nos fazer com que nós consigamos seguirmos adiante, apesar daquilo que nós estejamos enfrentando. Neemias, ele disse que eles conseguiam avançar, porque o ânimo do povo estava disposto para trabalhar, e nós não podemos deixar o desânimo vir nos paralisar diante desses embates da vida, porque nós somos chamados para cumprir com o nosso propósito, apesar das lutas e embates. Nós fomos chamados para fazer com que a missão de Deus ela seja executada na terra, apesar daquilo que a gente tenha que passar ou enfrentar. Deus, ele quer que nós sigamos adiante, e o ânimo vai ser muito importante para isso. Às vezes é preciso a gente ajustar um pouco o foco da nossa visão para o propósito a qual Deus tem para nós, e não para a adversidade, porque muitas das vezes a gente só olha a adversidade, só olha as batalhas, só olha as guerras, os inimigos se colocam diante da gente, e isso vai enfraquecendo mesmo as nossas forças. Mas quando a gente coloca o foco no propósito, na missão, no objetivo a qual Deus tem para nós, nós vemos que nele, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós entendemos que nós estamos caminhando para um alvo, para um propósito, para um objetivo, e nada tem o poder de nos parar, a não ser nós mesmos.
Neemias, ele diz: olha, nós conseguimos avançar, porque o povo, ele tinha ânimo para trabalhar, ele tinha ânimo para se doar, tinha ânimo para se dispor, tinha ânimo para fazer o que era preciso ser feito. Ninguém ficou com reservas, irmãos. Ninguém ficou com o pé atrás. Não. Eles se disporam a ir à luta, a fazer o trabalho que era preciso ser feito, e até mesmo a carregar espadas, se fosse necessário ir à luta. Sabe? Em 1 Samuel capítulo 30, diz que Davi passa por uma situação muito embaraçosa. Esposas levadas cativas, filhos, não só dele, mas de todo o seu exército. Os homens que estavam com ele chegaram a cogitar a possibilidade de apredejar Davi por causa da amargura do coração. Mas no verso 6 tem algo que muda a história. Que Davi, apesar de tudo isso, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Se o desânimo estiver querendo bater a sua porta, o convite hoje para você é se voltar para Deus, porque Deus tem ânimo novo para a sua vida aqui nessa manhã. Por último, o que fazer para nos prepararmos para as lutas da vida? Nós precisamos entender e lutar pelas motivações certas. Capítulo 4, versículo 14 que nós lemos, diz que Deus, diz melhor assim, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus filhos e suas filhas, pelas suas mulheres, pela casa de vocês. Lutar pelas motivações certas e do lado certo é o que vai nos dar garantia de vitória, irmãos. Tem muita gente entrando em guerras que não foram feitas para você entrar. Tem muita gente comprando briga que não é para você comprar. Porque quando você faz isso, você acaba desviando o seu foco das suas verdadeiras lutas e guerras. Tem muita gente que acaba fazendo com que as suas motivações sejam por coisas que não são coisas eternas, que não são a causa do próprio Cristo, do próprio Senhor. Mas sabe, Neemias ele vai olhar para os seus irmãos e vai dizer: vocês precisam lutar pelas motivações certas. Olhe para a casa de vocês, olhe para seus irmãos, olhe para seus irmãos, seus filhos, filhas, para suas mulheres. Lute por eles, guerreie por eles. Lembre-se do Senhor, Ele é grande e temível, e não tenham medo. Mas faça com que a motivação de lutar por aquilo que vale a pena os leve a um caminho de vitória. Queridos, nós não podemos ter certeza do que vai acontecer à frente da nossa vida, mas nós podemos nos preparar dessa forma, em oração, com ânimo redobrado no Senhor, e com o discernimento para lutarmos as lutas certas da vida. Porque assim, eu tenho certeza que independente do que esteja por vir, nós vamos sair para a glória de Deus vencedores em nome de Jesus.
Você pode dizer amém? O Deus dos céus. Neemias diz no seu capítulo 2, versículo 20: nos fará prosperar. Nós, seus servos, apenas iremos nos preparar para que isso aconteça. Que Deus te abençoe.